Olá! Hoje nosso papo é sobre o que realmente significa ter um comportamento empreendedor nos dias de hoje. E olha, já vou adiantando, não tem nada a ver com seguir um plano de negócios engessado, sabe? A história é outra, é sobre dominar a arte de se dar bem no meio do caos da incerteza. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de cara por que precisamos de um novo jeito de pensar, vamos começar com um fracasso. Assim, monumental. Em 2010, o FBI simplesmente jogou a toalha num projeto gigante de modernização chamado Sentinel. E o custo para os contribuintes, até aquele ponto, 170 milhões de dólares. E sabe o que essa montanha de dinheiro comprou? Exatamente isso. Nada. Nenhuma linha de código funcionando. Foi um desastre completo que é muito além da grana, né? Chegou a colocar vidas em risco porque a agência teve que continuar usando sistemas super antigos e perigosos. E aqui está o ponto-chave de toda a história. O problema não foi falta de gente boa, de gente inteligente ou de dinheiro. O problema era o processo. Era um jeito antigo de trabalhar, aquele método cascata, que simplesmente não funciona para um projeto complexo e cheio de imprevistos. E essa falha do método antigo nos leva direto para o coração do desafio de empreender. Aquele planejamento tradicional, super detalhado, que deu tão certo no século XX, hoje em dia, no ambiente de extrema incerteza, ele simplesmente não serve mais. É por isso que a gente precisa até repensar o que é uma startup. Não é só uma empresa pequena, sabe? Na definição do Eric Ries, que escreveu A Startup Enxuta, uma startup é uma organização que existe para aprender. A função principal dela não é fabricar coisas, mas sim descobrir o que os clientes realmente querem e como construir um negócio sustentável a partir disso. E com essa mentalidade de aprendizado em mente, a primeira grande habilidade de um empreendedor é enxergar oportunidade onde todo mundo só vê problema e frustração. Vamos pensar um pouco como era abrir uma conta num bancão tradicional no Brasil há uns anos. Fila, papelada, um atendimento que parecia não acabar mais. Era uma frustração que, nossa, quase todo mundo sentia. Pois é, o colombiano David Vélez sentiu isso na pele quando se mudou para o Brasil. Mas, em vez de só ficar reclamando, ele viu algo a mais ali. Ele viu um problema gigantesco que pedia, implorava por uma solução. E essa indignação dele foi a sementinha do que viria a ser o Nubank. O David Vélez pegou essa insatisfação de milhões de pessoas e transformou num modelo de negócio que chacoalhou o setor financeiro inteiro no país. A oportunidade estava ali, disfarçada de um serviço péssimo. E esse não é um caso isolado, viu? Outro exemplo clássico é o Instagram. Ele nasceu, na verdade, do fracasso de um outro aplicativo, o Bourbon. O Bourbon era super complicado, tentava fazer de tudo um pouco. Resultado? Ninguém usava. Mas aí os criadores perceberam uma coisa. A única função que as pessoas amavam era a de compartilhar fotos. Então, o que eles fizeram? Jogaram todo o resto fora, focaram só nisso e criaram um Instagram. O erro mostrou o caminho certo. Então a gente chega num ponto crucial. Se o objetivo é aprender, como fazer isso do jeito certo? A resposta está num conceito-chave da startup enxuta: a aprendizagem validada. Ou seja, testar suas ideias antes de sair construindo algo gigante. E isso muda completamente o jeito de medir o progresso. Produtividade não é mais sobre quantas funcionalidades foram criadas, é sobre o quanto se aprendeu com clientes de verdade. É descobrir o que funciona com base em experimentos e não em achismos, entende? E a grande ferramenta para fazer esses experimentos é o produto mínimo viável, o famoso MVP. Mas, atenção, aqui tem um ponto que muita gente erra. Um MVP não é uma versão menor do seu produto final. Pensa nele como um experimento, feito para testar uma hipótese do negócio com o menor esforço possível. O caso do Dropbox é simplesmente perfeito para ilustrar isso. Construir a tecnologia de sincronização de arquivos era uma coisa caríssima e super complexa. A grande dúvida era: será que as pessoas realmente querem isso? Então, em vez de construir, eles fizeram um MVP genial. Um vídeo simples de 3 minutos. O vídeo só mostrava a mágica funcionando. E o resultado? A lista de espera explodiu. Eles validaram a demanda do mercado de uma forma incrível, sem gastar quase nada com desenvolvimento. Só que esse jeito de trabalhar, com base em experimentos, precisa de um motor, de um sistema para rodar, certo? E é aí que entram as metodologias ágeis como o Scrum. Elas dão a estrutura que a gente precisa para navegar na incerteza com velocidade e com ritmo. O contraste entre os dois jeitos de trabalhar é gritante. De um lado, o método cascata,
aquele usado no projeto fracassado da FBI, todo rígido, lento, que odeia a mudança. Do outro lado, o Scrum, que é adaptativo, é rápido e mais, ele gosta de mudanças, porque entende que elas vão acontecer de qualquer jeito. O foco muda de seguir o plano para entregar valor de verdade, o tempo todo. E o coração desse motor ágil é esse ciclo de feedback. Começa com a construção de um pequeno experimento, o MVP. Depois, a gente mede os resultados de forma objetiva, com dados. Com base nisso, a gente aprende se a hipótese estava certa ou não. E aí vem a decisão. A gente continua nesse caminho ou a gente pivota, ou seja, faz uma grande mudança de rota. E aí, o ciclo recomeça, cada vez mais rápido, cada vez mais inteligente. E uma ferramenta do Scrum que parece simples, mas é super poderosa, é a reunião diária. São 15 minutinhos, todo mundo em pé, e a equipe toda responde a 3 perguntas. Elas mantêm todo mundo na mesma página, incentivam a colaboração e, o mais importante, ajudam a identificar e resolver qualquer problema na hora, garantindo que o time não perca o ritmo. Para fechar, tudo isso nos leva a uma forma completamente nova e muito mais poderosa de olhar para o fracasso. Ele deixa de ser aquele bicho-papão que a gente tem que evitar a qualquer custo e se torna uma ferramenta, uma bússola para navegar. Pensa assim, na gestão tradicional, o fracasso é visto como um erro, e erro gera punição. Já no comportamento empreendedor, cada fracasso é um experimento que deu errado, mas que gerou dados valiosíssimos. É um aprendizado sobre o que não fazer, o que nos deixa um passo mais perto de descobrir o que realmente funciona. E essa ideia é defendida por um dos líderes daquela que talvez seja a empresa mais inovadora do mundo. O Ed Catmull da Pixar sabe que para ter criatividade, para ter inovação, é preciso correr risco. E correr risco significa que, de vez em quando, as coisas vão dar errado. O erro não é o contrário do sucesso, ele faz parte do caminho para chegar lá. Eu encerro essa análise com essa provocação. Num mundo tão incerto, a única certeza que a gente tem é que as coisas não vão sair como planejado. A questão não é se vamos errar, mas o que vamos fazer com o erro. E se a gente encarar o próximo fracasso não como um ponto final, mas como um ponto de partida, como uma bússola apontando para uma nova direção, fica aí a reflexão.